Obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar uma tela aqui e eu não consigo ver vocês enquanto eu estou falando, então, caso tenha algum comentário, alguma pergunta, eu não vou conseguir enxergar vocês, porque eu estou conseguindo ver só a minha tela, tá? Eu vou cronometrar aqui. Desculpa. Vou cronometrar um pouquinho aqui meu tempo para ver se a gente consegue, então, fazer nesse tempinho curto, conversar com vocês um pouquinho sobre essa área, então, dançando conforme a música, ciência, dança e arte, né? Agradecer o Jonas pelo convite, agradecer pela apresentação aí que já foi feita, então, no meu nome, né? Não preciso, eu vou falar, assim, um pouco sobre a minha apresentação, mas, de repente, vou falar um pouco mais curto, porque já fui apresentada aí para vocês. Quando a gente pensa em dança, né, a gente normalmente pensa que a dança, então, ela tem essa característica de ser uma arte e ela está muito mais ligada aos aspectos da emoção, né, algo mais subjetivo. E quando a gente pensa nesse outro lado, né, que é a ciência, vamos dizer assim, a gente pensa muito mais nesse lado mais quantitativo, mais palpável, né? E quando a gente vai pensar, então, sobre essa área que eu tenho, esse meu pós-doutorado, que é nessa área de dança e ciência, essas duas questões, elas se entrecruzam, né? Tanto a parte artística das emoções, quanto a parte da dança, pensando mais nos aspectos físicos, numa perspectiva biológica, né? Então, assim, já fui apresentada rapidamente para vocês e como que eu chego, então, nessa especialização que eu atuo hoje, né, que mundialmente é conhecido como Dance Science, porque eu tive esse meu background de bailarina, né, depois eu fui fazer um curso de educação física, me especializei em ciências do movimento, em ciências do esporte, mas aí eu fui fazer um doutorado em medicina e cheguei lá no meu pós-doutorado em dança e ciência, e isso tudo me deu essa possibilidade de entrecruzar, então, essa questão tanto da arte, da dança, como um aspecto mais subjetivo, quanto o aspecto mais da perspectiva da área da saúde e da área médica. Eu resolvi falar para vocês um pouquinho assim do que eu estou fazendo nos últimos 6 anos, né, dentro dessa perspectiva de dança e saúde, que são as áreas que eu tenho me detido faz já alguns anos, né? E eu tenho um carinho muito grande, então, por esse projeto que eu desenvolvo na URGS já há 6 anos, que é o projeto que se chama Dança e Parkinson. Ele é um projeto tanto de pesquisa quanto de extensão vinculada à pesquisa, né? Então, um projeto que une as duas questões. Eu não vou me deter muito, porque eu sei que a maioria de vocês aqui vem da área médica, são alunos de pós-graduação, mas rapidamente, assim, todos vocês talvez saibam disso, né? Que a gente tem ali o aspecto típico de uma pessoa com Parkinson, e uma pessoa com Parkinson apresenta, então, sintoma motor, não motor, e isso tudo acaba gerando um problema de redução de autonomia, mobilidade funcional, diminuição da qualidade de vida, e hoje em dia se indica muito essa questão, então, do medicamento associado a uma terapia complementar. E a dança, né, já vem sendo comprovada como uma terapia complementar, mesmo na literatura, nos últimos 10 anos, bastante artigos aí sendo realizados na área da dança e sendo, então, indicada como uma atividade para fazer, auxiliando, né, nessa reabilitação complementar, ou até mesmo, principalmente em questões de mobilidade funcional, os aspectos motores da doença e qualidade de vida. O que a gente vem desenvolvendo, né? Um dos primeiros estudos que a gente publicou no ano de 2017 foi uma revisão sistemática com meta-análise, justamente para a gente ver o efeito da dança, então, nesses aspectos de mobilidade funcional, aspecto motor e qualidade de vida. Na época, a gente encontrou 5 ensaios clínicos não randomizados, totalizou 159 pacientes, e a gente chegou à conclusão que a dança ela consegue promover essa melhora, né, através da avaliação do PDRS da parte 3, da parte motora do teste, nos aspectos, nos sinais motores, né, ela consegue também diminuir o tempo do Time and Goal Test, que também é um teste de mobilidade funcional, quando ela é comparada com outro tipo de exercício. E ela pode ter um efeito muito mais no parâmetro motor do que na qualidade de vida. Foi isso que a gente conseguiu comprovar através desse artigo que a gente publicou no ano de 2017 com essa revisão sistemática. A partir daí, a gente publicou também um capítulo de um livro, né, em parceria com a Coventry University, que a gente tem algumas parcerias aí, a professora Mônica fez o pós-doutorado lá, sobre essa questão de movendo, traduzindo o pensamento sobre a dança e a deficiência. Então, a gente publicou um capítulo
nesse livro, sobre qualidade de vida de pessoas com doença de Parkinson. Isso já é resultado de um mestrado de uma aluna minha, da Marcela Delabare. A gente teve um N pequeno, a gente não conseguiu fazer um ensaio clínico randomizado, né? A gente dividiu esses grupos em não randomizados e comparamos, então, a dança com a caminhada e aplicamos o PDQ 39. O que a gente chegou à conclusão nesse trabalho? Tá? Que tanto a caminhada quanto a dança seria uma terapia complementar interessante para o Parkinson, para melhora da qualidade de vida. Como a gente já tinha visto lá na revisão sistemática que a gente tinha visto, né? Que não tinha um efeito significativo da dança na qualidade de vida quando comparado a outra atividade física. Então, o nosso estudo, mais ou menos, foi o encontro do que a gente tinha chegado à conclusão lá na nossa revisão sistemática, mas a gente viu que a dança tem um certo benefício em relação às atividades de vida diária. Indo para um outro estudo que foi recentemente aceito, a gente recebeu resposta essa semana, né, que ele vai ser publicado no BMC Neurology, também resultado desse mestrado dessa minha aluna, da Marcela Delabare, que a gente fez o seguinte: a gente, nesse artigo aqui da qualidade de vida e nesse aqui, a gente aplicou o samba e o forró. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. A gente criou um protocolo de samba e forró para ver o efeito, então, dessas duas danças brasileiras comparada com a caminhada na melhora, então, dos aspectos funcionais e espaços temporais de pessoas com Parkinson e também na qualidade de vida, que já foi aquele outro resultado que eu mostrei. Esse resultado aqui ele vai ir diretamente na questão dos padrões espaço-temporais da marcha, né? Então, a gente fez uma análise de marcha. Por que a gente quis comparar a dança com a caminhada? A caminhada é tradicionalmente assim, eu sei que a maioria de vocês aqui é médico, vem da área da medicina, mas muitos médicos indicam caminhada, né? É tradicionalmente indicado pelo médico, né? É um tratamento não farmacológico no tratamento do Parkinson, a caminha, né? E a dança, nos últimos anos, vem se tornando, assim como eu já comentei, algo que, vamos dizer assim, uma atividade, que não é uma atividade física, é uma atividade artística, que engloba um pouco mais além do que uma atividade física, emergindo, né, como essa ferramenta importante aí para essa terapia complementar desses pacientes. Então, a gente resolveu comparar a dança com caminhada, até por questões éticas. A gente sabe que o Parkinson é importante que ele se mexa, então ter talvez um grupo controle que não faça nada não seja a melhor opção, né? Então, a gente optou, como eu disse, por fazer esse estudo não randomizado naquele momento, com esses dois grupos. Tivemos um grupo menor na caminhada, porque justamente as pessoas queriam dançar e não queriam caminhar, né? Então, a gente acabou tendo um pouquinho dessa diferença aí. Mas a gente usou o BTS, que é um instrumento que a gente tem ali na EZFID, no LAPEX, no Laboratório de Pesquisa do Exercício, com um protocolo específico de marcha para pacientes neurológicos, que é o Davis Hill Protocol. E eles, então, performaram ali a caminhada em duas diferentes velocidades, né, na autoselecionada e na velocidade rápida. E aí a gente avaliou alguns aspectos espaço-temporais aí da marcha dessas pessoas que faziam caminhada e que faziam dança. Os resultados foram interessantes, né, no sentido, assim, que, de forma geral, na velocidade autoselecionada, né, teve ali uma diminuição do tamanho da passada, da frequência de passo do grupo da dança, né? Ou seja, eles aumentaram a frequência de passo. Na velocidade rápida, eu não sei se vocês estão acostumados com a questão de estudos de marcha, né? Eu não tenho tanto tempo aqui para falar, mas assim, o tempo de balanço, né? Eu não vou entrar muito em me explicar aqui, mas é um aspecto importante da marcha também. Teve uma diferença significativa grupo e tempo, né? Uma interação ali entre grupo e tempo. Nós usamos uma GE, que é uma estatística que a gente tem usado ali no nosso grupo. Mas aconteceu o seguinte: a dança diminuiu esse tempo de balanço e a caminhada normal aumentou esse tempo de balanço. Tá? E isso é um resultado interessante aí que a gente acabou discutindo, porque a dança tem um aspecto bem específico, talvez de fazer passos menores, né? De fazer um balanço na música, porque a gente trabalhou com samba e forró. Eu não vou poder dançar aqui para vocês, mas assim, para quem conhece, às vezes são passinhos mais curtos que a gente dá no samba e no forró. E aí, então, aquele padrão motor, né? O Jonas, que vem da área da neurologia, acaba gerando um aprendizado e que acaba diminuindo o tempo de balanço, que isso não é
algo bom para quem tem o Parkinson, mas ao mesmo tempo foi algo bom para quem participou do grupo de dança, né? Porque eles não caíram mais, eles não tiveram. Então, assim, talvez a gente tenha conseguido levar eles para um desafio que na atividade de vida diária deles, que foi o que resultou lá na qualidade de vida, fez com que eles se sentissem melhores naquela atividade de vida, talvez mais ágeis, com esse tempo de balanço menor, né? E aí o resultado sugere que tanto a dança quanto a caminhada também são boas para esses pacientes, né, para essas pessoas, mas dando esse resultado interessante aí nesse tempo de balanço que a gente não teve muito como investigar, mas que ficou ali uma pulguinha atrás da orelha. Bom, aí eu fui fazer meu pós-doutorado, né? Morei um ano na Inglaterra, entre agosto de 2018 e julho de 2019. E eu também fui estudar um pouquinho mais sobre essas questões de padrões de giro e algumas questões biomecânicas. Então, eu usei esse sistema que se chama Xsense, né? É um sistema ali onde vocês estão vendo aqui o bonequinho, né? Performando o Time Up and Go. E eu estava interessada em ver esse momento aqui do giro, né? E como é que era esse padrão aqui de giro dessas pessoas aqui. E o que a gente viu, eu comparei um grupo que não fazia atividade física supervisionada com um grupo que dançava, e a gente viu que a dança teve um efeito melhor, principalmente na velocidade rápida, porque a gente pediu para eles fazerem isso aqui na velocidade autoselecionada e na velocidade rápida, essa tarefa, e a gente viu que na velocidade rápida o grupo dança diminuiu o número de passo e diminuiu o tempo total de giro, o que fez também com que eles executassem essa tarefa de uma forma mais, vamos dizer assim, numa trajetória menor do giro aqui e de uma forma mais desafiadora, né? Enquanto que o grupo controle acabou mantendo o mesmo padrão de giro. Tá? E teve também uma oscilação maior, que é um outro parâmetro que eu estou estudando, entre a pelvis e o ombro afetado, né? Que seria uma oscilação no eixo X aqui, uma questão de dissociação de cinturas ali, que o grupo dança também apresentou uma melhor performance, uma maior oscilação do que o grupo controle. Bom, eu já estou com o meu tempo esgotando aqui, estou falando bem rápido, depois se vocês tiverem perguntas aí, vocês anotem. Mas assim, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse protocolo que a gente criou também, que foi esse protocolo de samba e forró, que a gente resolveu trabalhar com danças brasileiras, porque a maioria da literatura que a gente encontra hoje que demonstra o benefício da dança para Parkinson é muito relacionada a tango e a valsa. E a gente queria então ver se a nossa dança brasileira aqui gerava esse efeito. Então, assim, a gente criou uma aula de dança, né? A gente fez o seguinte, a gente avaliou os pacientes no início, avaliou no final, e a gente fez 24 sessões, dividiu 12 de samba e 12 de forró. As aulas começavam, então, sentado numa cadeira, com essa questão aqui de fazer um breve aquecimento, mobilização articular, algumas questões que a gente chama de acordar o corpo, né? Algumas massagens, tocar castanhola. Eles faziam algumas coisas mais sensitivas e somáticas, que a gente chama na área da dança, que é um termo bastante usado também, nesse primeiro momento aqui sentado na cadeira. Depois eles iam para a barra e faziam alguns exercícios de equilíbrio, força, ritmo, baseado um pouco no balé clássico, né? Para quem tem familiaridade com essa dança, a gente usa bastante a barra e faz bastante transferência de peso. E num terceiro momento, aqui vocês estão vendo assim pistas visuais, né? A gente trabalhava também com algumas questões de improvisação, passos específicos de samba e forró, festas temáticas, né? A parte bastante de socialização, e algumas atividades que a gente estimulava a criatividade desses indivíduos que participaram do nosso programa. Bom, isso é mais ou menos o que a gente vem fazendo em 6 anos, né? Assim, eu resumi para vocês isso em 13 minutos aqui, que eu tenho mais 2 para terminar a minha fala. O que a gente está fazendo na pandemia, né? A gente teve que se reinventar um pouco na pandemia, porque desde abril a gente teve que transformar essas aulas em aulas online. Hoje a gente está gravando essas aulas e criamos um canal no YouTube e estamos proporcionando essas aulas para esses indivíduos via WhatsApp. Porque a gente sabe que eles são pessoas idosas e que eles têm uma certa dificuldade de lidar com o Google Meeting, com o Zoom e com outros aplicativos. A gente conseguiu uma boa adesão, a gente tem um grupo de 20, 25 pessoas,
em torno de umas 10 pessoas aderiram, outras 10 não aderiram. Agora, para o segundo semestre, a gente está com outros planos aí de conseguir atingir eles de uma outra maneira. E a gente está fazendo, então, uma pesquisa online. Já submetemos um artigo aí que a gente está vendo com o efeito da prática de atividade física em pessoas com Parkinson durante a pandemia. E outras pesquisas aí que a gente já vai desenvolver também com esse grupo para ver qual é o efeito da atividade física online e da dança online nesses pacientes durante esse período de pandemia. Aqui o nosso canal do YouTube, a gente tem um Instagram, a gente tem um Facebook, né? Então a gente está aí nas mídias que vocês podem também nos seguir. E eu acho que é isso por enquanto, para eu poder passar a palavra para a Mônica, né? Aí meu e-mail também, depois eu posso deixar essa tela disponível. Para quem quiser me contatar e a gente poder conversar mais também. E aqui eu acho que a gente vai ter um tempinho para perguntas. Eu acho que é isso. Obrigada, Aline, pela apresentação. Vamos passar para a Mônica. Então, boa noite. Eu vou também tentar ser rápida para a gente poder conversar um pouco. Eu vou falar, então, sobre a pesquisa em prática artística em tempos de pandemia e distanciamento social. Eu vou organizar minha apresentação mais ou menos em 3 partes. E vou começar já trazendo uma trajetória da pesquisa em prática artística, falando da minha própria trajetória acadêmica, né? Esse tipo de pesquisa, também chamada de pesquisa em artes, e depois com outras derivações que eu vou mostrar para vocês, ela vem sendo cada vez mais aceita e vem se consolidando a partir dos anos 1990, com o desenvolvimento de programas de pós-graduação em artes em universidades da Europa, das Américas, incluindo o Brasil, da Austrália, da Nova Zelândia, entre outros, né? Mas até então, a maior parte da produção acadêmico-científica no campo das artes, e mais especificamente no campo das artes cênicas, que é o que eu vou falar aqui, né, mais especificamente, dança e teatro e circo, era realizada em programas de pós-graduação de outras áreas, e aportava um ponto de vista exterior sobre os fenômenos relacionados à criação teatral e coreográfica. Essa produção acadêmica se constituía a partir de perspectivas extrínsecas à prática artística e foi classificada como pesquisa sobre arte. Eu vou trazer o caso específico da dança, que é onde eu me situo. Por exemplo, diferentes áreas de conhecimento, como a história, sociologia, antropologia, semiologia, filosofia, pedagogia, mas também a biomecânica, a fisiologia, as neurociências, a psicologia, podem fazer da dança seu objeto de estudo. Essas disciplinas, quando estudam a dança, formulam problemáticas próprias a seus campos de estudo, servindo-se de seus referenciais teóricos e metodológicos para abordar a dança como objeto de estudo. Por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, em meados dos anos 1980, eu fiz um programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, orientada pelo professor Silvino Santin, um filósofo com especialização na fenomenologia. Minha dissertação, intitulada Dança, Forma, Técnica e Poesia do Movimento, propôs uma reflexão sobre a dança como arte e linguagem, buscando descrevê-la como ação que se realiza construindo corpos disponíveis para a criação. Essa dissertação foi publicada sob a forma de livro e resultou também em 2 artigos. Mesmo sob essa perspectiva, eu vejo agora que minhas experiências em dança foram fundamentais para realizar esse estudo. Voltando à pesquisa em prática artística, e mais especificamente aquela realizada no âmbito das artes cênicas, eu vou enfatizar então que ela busca explicitar os saberes operacionais implícitos à produção de experimento cênico, uma peça teatral, uma coreografia, uma intervenção na rua, sendo uma investigação que se realiza em terrenos de prática artística. Ou seja, né, espaços de criação, como salas de ensaio, sala de aulas, estúdios, ateliês, enfim, né? E intensifica-se nesse momento de distanciamento social, no qual a gente tem que considerar também, como esses terrenos de prática artística, o ambiente virtual, as redes sociais, as telas de computadores e celulares, e como um espaço também de produção cênica e, portanto, de investigação artística. Bom,
Em resumo, essa pesquisa em prática artística, ela apresenta uma problemática intrínseca à criação de experimentos cênicos e busca referenciais teóricos e metodológicos compatíveis com essa abordagem em busca de uma prática reflexiva. Por exemplo, na minha tese de doutorado, defendida em 2008, no programa de doutorado em Estudos e Práticas Artísticas na Université do Québec, em Montreal, no Canadá, eu estudei não os meus próprios processos de criação, mas os processos de criação de duas coreógrafas brasileiras. Justamente para compreender todos os jogos relacionados à formação de bailarinos e aos processos de criação em coreografias, em práticas coreográficas. Bom, mas eu queria, assim, terminar um pouco esse painel para entrar nas minhas pesquisas, dizendo, então, que foi toda uma trajetória, é toda uma trajetória de construção de ferramentas e de paradigmas e de modelos para a elaboração desse tipo de pesquisa, né? Os primeiros referenciais teórico-metodológicos para o desenvolvimento de pesquisas em práticas artísticas vieram de outras metodologias de pesquisas já consagradas, como a etnografia, a pesquisa qualitativa, os estudos de caso, a cartografia e a pesquisa baseada na prática, ou a Based Practice Research, né? Então, a gente pode se dizer também que essa pesquisa em prática artística se constrói a partir de uma bricolagem metodológica, e a partir, então, da consolidação em vários programas de pós-graduação, e a partir também dessa prática de vários artistas pesquisadores, foram se consolidando outras nomenclaturas e outros métodos de pesquisas oriundos dessas abordagens, né? Hoje em dia, então, se fala em pesquisa baseada em artes, pesquisa performativa, pesquisa somático-performativa, artografia, entre outros. Eu já, para ficar mais claro aqui e mais interessante, eu vou mostrar para vocês o trabalho de um orientando do programa de pós-graduação em artes cênicas, onde ele faz justamente apresenta justificativa do seu projeto de pesquisa. Mônica, tem áudio? Eu não sei se... Ou é só... Está entrando. Uma fala em primeira pessoa, com o desejo de posicionar o sujeito artista-pesquisador na condução dessa elaboração. Estou buscando pelos diálogos que vêm se constituindo na tessitura da minha própria carne e na carne dos companheiros que colaboram e afetam essa mesma construção. Nesse fazer artista-pesquisador, hora ou outra, as sinapses criativas tendem a serem rápidas e furtivas. Mesmo com isso, é preciso fazer, dar e ser corpo, e questionar. Com essa prerrogativa, me agarro a uma dessas sinapses em busca de milhares de outras, a fim de dar esse passo doutoral, baseado e inspirado na prática artística, não apenas como estratégia metodológica, mas como estratégia de existência, reconhecendo os pares pensantes fazentes, que não apenas me antecedem, mas constituem. A fim de expor a minha trajetória como posicionamento de onde estou nessa pesquisa, reconhecendo recursos e práticas que afetaram meu corpo de alguma maneira, retomo algumas etapas e córregos que alimentam o curso deste rio que se forma aqui, mas que nascem de afluentes mais anteriores. Durante a graduação em artes visuais, de 2011 a 2015, tive a possibilidade de transitar por ateliês de pintura, desenho, escultura, serigrafia, gravura em metal e xilogravura, explorando em minha pesquisa pessoal a instalação performática como cerne, que me permitia entrecruzar as linguagens das artes visuais e da dança. Essa última, iniciada como formação extra-acadêmica, de 2000 a 2015, e apropriada academicamente desde então. Então, esse é o Daniel Aires, a pesquisa dele se chama Choreobox,
e propõe, então, esculturas 3D que vão ser desenvolvidas a partir da captura de movimento, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque isso constitui também o projeto-chave que eu estou desenvolvendo no programa, a partir de coreografia solos. Então, esse não é o que o Daniel mostrou, não é a pesquisa dele, é o percurso dele como artista e como pesquisador para chegar no seu problema de pesquisa. Então, assim como a maior parte das pesquisas em prática artística, elas procuram dar voz a um saber corporificado, desenvolver uma consciência que acolha o conhecimento que reside no fazer artístico. Buscam articular um conhecimento tácito, que ocorre através de processos emergentes, corporificados e intuitivos, a um conhecimento sistematizado e que, de alguma forma, seja também adequado à produção acadêmica. Então, essas pesquisas, em geral, incluem o ponto de vista do pesquisador, a escrita em primeira pessoa e a corporificação da pesquisa, né? O artista como sujeito e objeto da sua própria pesquisa. Mas a gente tem que entender, né, então, que geralmente esse tipo de pesquisa, ela vai aliar a apresentação dos produtos resultantes, espetáculos, coreografias, intervenções urbanas, etc., a uma apresentação de memorial crítico reflexivo ou de uma tese, geralmente o memorial no nosso programa está ligado ao mestrado, né, e a tese ao doutorado, e além de publicações de artigos acadêmicos que articulem justamente os processos de criação aos referenciais teóricos e artísticos, e também apontem para contribuições para o avanço do campo. Eu vou agora entrar no meu projeto, enfim, no projeto que é o carro-chefe, digamos assim. Esse não tem... Não é esse. Ui, ixi, Maria. Ah, deu. Tá, esse não tem som. Aline, é o Edu Severino que está aí, né? É o Edu. Uhum. Tá bom, obrigada. Bom, estou com o vídeo certo. Então, esse projeto se chama Arquivos Digitais em Artes Cênicas, Construção de Memórias, Inovação e Recursos Tecnológicos, e ele tem por meta promover o desenvolvimento de arquivos digitais voltados para dança, teatro e circo. A pesquisa soluciona o problema entregando um produto específico, um arquivo digital, sob a forma de website de livre acesso, sobre a trajetória e a obra da coreógrafa Eva Schuh, intitulado Carne Digital, Arquivo Eva Schuh. Essa é a Eva Schuh. Com 72 anos de vida e 56 anos de trabalho, Eva Schuh se destaca pelo pioneirismo no ensino da dança contemporânea e pela criação de mais de 100 coreografias. Um dos destaques do projeto é justamente a criação de uma biblioteca digital coreográfica, empregando sistemas digitais de captura de movimento, a mesma tecnologia utilizada em games. Aqui a gente mostra um piloto da captura de dados cinemáticos pelo Vicon Motion Capture. Os dados cinemáticos serão transformados em avatares dançantes. A pesquisa entrega valor, difundindo e tornando acessível um patrimônio artístico e pedagógico das artes cênicas no Rio Grande do Sul e do Brasil, e atinge um público de estudantes, professores, artistas e pesquisadores de dança, mas também se destina a pessoas interessadas e curiosas sobre o mundo do espetáculo. Ela se aplica a contextos de preservação, criação e difusão de produtos ligados às artes do espetáculo e propõe inovação tecnológica, pois a elaboração de arquivos digitais que integram documentos de procedência analógica a produtos criados especialmente para o arquivo em ambientes digitais é uma iniciativa pioneira no Brasil e na América Latina. Esse tipo de pesquisa possibilita a interação entre a exploração prática das possibilidades de criação de produtos propostos, nesse caso o arquivo e a biblioteca coreográfica digitais, e uma compreensão teórica do que está em questão nessa proposição, a saber, a contribuição das tecnologias digitais para a construção de memórias em artes cênicas no Brasil. Desse modo, a comunicação dos resultados se faz tanto pela escrita quanto pela apresentação do produto, obra, objeto ou evento criado. A teoria que emerge dessas produções é reflexiva, responsiva e relacional, e está continuamente alimentando e sendo alimentada pelos processos de criação e difusão.
Essa nova forma de tratar a dança e as artes cênicas resulta na produção de uma riqueza cultural e econômica, a chamada economia criativa. Os setores artísticos se identificam com grande facilidade a essa economia criativa. E essa pesquisa, então, contribui para ressaltar a importância da dança em nossa sociedade, né? Mas também para a promoção da educação, da iniciação artística, da capacitação profissional ou como agente de transformação individual e social. Eu, para finalizar a minha apresentação aqui com vocês, eu só queria falar mais um pouquinho sobre como nós, artistas e pesquisadores de dança, estamos agindo nesse momento de pandemia. O que a gente está fazendo nesse momento, né? Então, a gente está, antes de tudo, observando o que está acontecendo. E está acontecendo muita coisa, né? Primeiro, o oferecimento de aulas de dança online, de diferentes gêneros e estilos, iniciativas individuais de professores, ou então vinculadas a escolas e estúdios que mantiveram suas atividades em ambiente virtual. Em geral, elas são oferecidas em plataformas como o Zoom ou o Google Meets, né? Geralmente como atividades síncronas. E nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram, têm sido difundidas muitas produções coreográficas mediadas pela tecnologia, seja no já consagrado formato da videodança, seja coreografias registradas em vídeos, não editadas ou editadas por meio de aplicativos, mas também ocorre muito a difusão de trabalhos em processos, improvisações, de danças que são dançadas por puro prazer, digamos assim, né? Então, eu vou explorar só um pouquinho, só para a gente terminar. Tem que conseguir compartilhar a tela de novo. Ixi, Maria. Não estou conseguindo. Ah, deu. Um trabalho que eu estou fazendo, que busca misturar a relação com os avatares dançantes, com a captura... Já compartilhou? Não, não. Ah, tá. Estou compartilhando agora. E o meu trabalho como bailarina. Está compartilhando, Aline? Não, né? Deu. Agora. Tá. Tá sim. Eu vou baixar o volume. Então, para mim se trata nesse momento de perceber o ambiente virtual como um ambiente de criação, em processos de colaboração, e de perceber esse meu corpo como um corpo e como um outro corpo. Não se trata somente de uma visão triunfalista da tecnologia, triunfante, né? Dentre outras coisas, temos que saber que estamos tentando sobreviver na digitalidade das grandes corporações. YouTube, Instagram, Facebook, Google, Zoom. E para encerrar mesmo, eu gostaria de trazer o pensamento efervescente de dois autores que têm me provocado a pensar justamente essa questão, né? Criaremos, por fim, a ilusão realizada de que podemos viver num mundo sem contato, acentuando já não apenas a morte, mas o apagamento subsequente das camadas populacionais periféricas. Depois investiremos no imaginário de que a virtualidade e seus braços médico-protéticos são suficientes para abraçar as relações entre os viventes. Nos tornaremos um corpo somente olho e voz. Eu não quero me tornar um corpo somente olho e voz. Enfim, né, eu trago também o reconhecimento de que o movimento, né, embora esteja agora colocado em prisão domiciliar, né, e é necessário essa parada para a gente pensar e agir em apoio mútuo e compreender que essa desaceleração do ritmo público, ele deve servir para expressar o respeito fundamental e absoluto pela vida e pela morte do outro, mas é necessário para mim também pensar que o movimento é a possibilidade de escapar a esse produtivismo, a esse consumismo, mas também é uma forma de nos colocar sempre... nos movendo pela escuta, pelo sensível, de modo talvez improdutivo, mas que também favoreça justamente essa prática reflexiva e ética que a gente está tentando fazer na pesquisa em prática artística. Era isso, obrigada.